Bora aprender a fazer uma forma de silicone só com esse silicone acético, esse silicone universal aí que tem nas madeireiras. Vamos aprender? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rogério Evaristo, bem-vindo ao meu canal. Como prometido, eu falei que ia liberar o curso antigo de formas de silicone. Curso antigo, tá, pessoal? Como faço forma de silicone só com silicone acético, sem mais nada. Silicone acético e essa faixa de passar em braço, assim. Então, qualquer um pode fazer em casa, não precisa comprar material na internet nenhum. Só, claro, esse é um curso para fazer formas de um jeito mais quebra-galho, tá? Dá para produzir bastante, só que ela não dura tanto como uma forma com qualidade, tá? Quem quer aprender a fazer forma com qualidade, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo ou no comentário. Daí ali vocês vão aprender a fazer forma com qualidade, uma fábrica de verdade. Foi como eu comecei, tá? Então eu vou disponibilizar esse segredo para vocês agora nesse vídeo. E quem gostar, clique em gostei, dá uma força pro canal aí, pode clicar em ser membro também, ajudar o canal aí com a partir de R$ 1,99, dá uma ajuda pro canal. Esse curso aí vocês vão aprender a fazer formas de peças menores, tá? Ele não é muito bom para peças grandes, então quem quiser fazer forma de peça grande também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, do nosso site, onde tem os cursos profissionalizantes com diploma para fazer formas de verdade mesmo, tá? Ah, e não estranha que é filmagem muito antiga, porque foi um curso que eu tinha muito antigo. Então as filmagens são muito antigas mesmo, a gente não sabia nem gravar direito, não sabia nem explicar meio direito assim como é que funcionava um curso. Isso a gente foi aprendendo durante o tempo, então eu vou disponibilizar de graça aqui para vocês, mas não estranhe que as filmagens são ruins e são antigas, mas dá para aprender normal. Primeira coisa, vamos pegar um papel e anotar o material que vai ser usado, que é gesso, silicone universal, argila, creme de pele, faixa de atadura e pincel. Bom, pessoal, vamos começar. Vamos pegar o creme, vamos colocar em algum lugarzinho o creme ali, ó, um pouquinho de creme que a gente vai passar na peça. Esse creme serve para o silicone não grudar na peça, né? A peça que vocês vão fazer a forma. Eu boto um pouquinho de tinta. Para quê? Para mim saber aonde eu passei o creme na peça, porque o creme ele fica transparente, a gente passa na peça. Se não botar um pouquinho de tinta ali para saber aonde que tu tá passando, quando vê tu tá passando no mesmo lugar, ou tu esquece de passar em um lugar e não enxerga, né? E daí vamos passar o creme na peça, ó, espalhar bem. A peça eu colei numa madeirinha para ficar mais fácil de lidar com ela, porque se eu não colocar numa madeirinha, fica ruim de lidar com ela, e a madeirinha já limita a parte da onde a gente vai injetar o material, né? Já limita pro silicone, então já fica aquele acabamento ali na forma. Então sempre cola a peça numa madeira. O creme, ó, não pode ficar excesso de creme, né? Vamos passar em toda a peça. Bom, então pessoal, colocação do silicone. Vocês sempre começam colocando o silicone pela parte mais funda da peça, sempre injetando ele nas partes mais fundas, nas partes das frestas, né? Pode ver, eu sempre estou colocando nas partes mais, nas partes de baixo, nas beiradas, apertando o silicone para ele preencher essas partes, as partes mais fundas. Parte do pescoço, e vai indo com calma, vai indo colocando em toda a peça, sempre esfregando o dedo para o silicone entrando na cestinha, né, nos detalhes da peça. Claro, a primeira vez a pessoa sente uma certa dificuldade, um pouquinho, mas com o tempo vai pegando a manha, vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, né. Bom, aqui eu vou passar a primeira demão, né.
e vou esperar secar umas 4, 5 horas até essa primeira demão fina secar, e depois eu passo mais uma demão, como vocês vão ver no vídeo aí, tá? E esse silicone acético, ele pode queimar o dedo, tá? Então o bom é usar luva. Eu já estou acostumado. Fazer uma forminha pequenininha só, às vezes não queima o dedo, mas às vezes tem gente que vai fazer mais forma de mais peças no mesmo dia e pode queimar o dedo. Daí o bom é usar uma luva, tá? Tem que ser o silicone acético, não pode ser aquele silicone híbrido, tá? Tem que ser o acético, é o mais comum. E quem quiser ser membro do canal, aí clicar em ser membro, tem direito a todos os cursos novos aí com silicone já próprio para forma de silicone, o curso profissionalizante de verdade, tá? Clicando em ser membro ou no site aí na descrição do vídeo, no nosso site oficial aí, né, dos cursos de formas, tá? Isso aqui é uma forma quebra-galho, então ela funciona, mas não tem a qualidade como a do silicone para forma mesmo, tá? Quem quer ter uma fábrica, ter uma qualidade e quer fazer tudo certinho, olha o curso no site aí na descrição ou no topo do nosso perfil, né? Ou clique em ser membro do canal, tá? Ser membro do canal tem a partir de R$ 1,99. Daí tem direito a vários cursos ali. Tem ajuda por WhatsApp, que daí já é um plano um pouquinho maior, eu acho que tá R$ 5,99 ou R$ 7,99. E depois tem com direito a entrar no grupo de alunos também, que eu acho que está no plano de R$ 7,99 a R$ 14,99. Dá uma conferida clicando em ser membro. Que a gente vai passar na bonequinha agora também. Olha todos os detalhes do vídeo, olha até o final, tá? Que a gente vai terminar essa forma tudo nesse vídeo e vai injetar as pecinhas novas já aí com gesso ou cimento, né? E tem uma receita de gesso com cimento também, para quem não quiser fazer só de gesso, pode misturar o gesso com o cimento. Então olha até o final, que é muito importante, tá? E depois dá uma conferida no nosso site também, que vocês vão adorar. Tem peças grandes lá que dá para fazer forma, tudo certinho. E comenta aí se vocês gostaram do vídeo, curte, que não é inscrito no nosso canal, se segue aí também para dar uma força pro canal. E clica no sininho para ficar por dentro de mais vídeos aí que a gente coloca. Agora aqui, ó, essa parte aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar silicone, fazer uma camada de silicone assim, uma parede, né? Que é onde eu vou cortar depois, para aqui, para cortar e fechar, né? Não tem, ó, aqui eu também vou fazer uma parede, que é onde eu vou fazer o corte para não vazar o material, por isso que a gente faz essa parede. Eu fiz até aqui, ó, pode ser até mais para cima, tá? Para vocês que não tem muita experiência, vocês podem fazer essa parede mais para cima, que daí vocês podem cortar mais a forma, fica mais fácil de tirar a peça na hora que injeta. Ó, tá vendo? Eu tenho que deixar secar isso aqui. Isso aí leva um tempo para secar, tipo umas 3, 4 horas. Não é toda forma que precisa fazer isso, tá? Depois eu vou mostrar as formas que eu tenho que não precisa fazer isso, essa parede aí. Vamos lá, pessoal, agora é o momento de botar a faixa de atadura. Então vou botar um pouco de silicone na peça, depois que secou aquela primeira parte, né, que a gente fez aquela parte, a outra videoaula secou, isso é a atadura, ó. A gente vai colocar a atadura na peça. Essa atadura aqui é o que vai fazer a sustentação para o silicone não ficar rasgando. Passo uma camadinha de silicone. E daí eu vou largar a atadura em cima. Coloco a atadura, vou dando uma apertadinha para ela grudar no silicone.
Isso a gente vai fazer em toda a peça, tanto no lado de dentro como do lado de fora. O lado de dentro é o buraquinho ali onde a plantinha vai, né? Agora eu boto o silicone de novo e vou espalhar o silicone para ele penetrar bem na faixa, para ele penetrar bem, para ficar bem coladinho. Essa parte que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, tentar botar o silicone em toda a faixa, não deixar nenhuma partezinha sem, porque essa é o que deixa a forma forte, tá? A gente vai passar 2 camadas dessa faixa, sempre certificando que pegou silicone em toda a faixa. Quando passa, aperta um pouquinho para ele passar para o lado de baixo, sabe? Para ele penetrar bem na faixa. Pode ver que a faixa ficou com um aspecto de molhado, né? Porque o silicone penetrou bem. A gente vai fazer isso em toda a peça. Então agora eu já dei a mão, ó, em 2 vezes, né, de faixa nela. Vamos deixar secar. Bom, vamos lá, gente, vamos pegar um pouco de creme agora com o pincel. Pega o creme com o pincel, passa dentro, que a gente vai largar um pouco de gesso nessas partes aqui para o gesso desgrudar direitinho, tá? Passou o creme, agora vamos pegar a argila. A gente vai fazer em volta da peça, na parte de cima, com argila. Então, olhe no vídeo como é que eu vou fazer. Isso é para peça que a gente trabalha com ela no nível depois, na hora de injetar. Ó, vou abraçar com a argila aqui. Vou pegar mais argila, fazer em volta da peça. Botei a argila em volta da peça. Isso não precisa fazer em todas as peças, tá? A gente vai fazer nessa aqui porque ela é uma peça que ela não tá no nível. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês peças que não precisam fazer, formas que não precisam fazer isso aqui. Já dá para trabalhar direto com a forma sem fazer essa base. Vou pegar mais um pouco de argila, fazer uma paredezinha em cima, para o gesso não escorrer quando eu largar ele ali dentro. Tanto ela sai no chão. Tanto ela sai no chão, o que foi isso? Isso aqui, o gesso você sabe fazer, né? Gesso e água. Eu vou deixar no final do curso como é que faz o gesso e como é que faz o cimento para poder fazer as peças. Quem quer fazer de gesso faz de gesso, quem quer fazer de cimento, as peças faz de cimento. Eu faço de cimento porque como é vaso, né? Vai água, gesso não gosta muito de água.
Agora a gente pega o gesso e larga ali dentro. Eu boto 100 de gesso por 100 de gesso por 120. Eu boto 120 de gesso por 100 de água, um pouco mais de gesso do que água. A porcentagem. Joga ali dentro, dá uma batidinha e vai ficar no nível. Agora a gente vai deixar secar uns 30 minutos, depois a gente tira. Secou, vamos tirar a argila. Agora vamos tirar essa parte, tirar com cuidado. Isso vai ser a base. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui é a parte da frente. Aqui é a parte da frente. Agora vamos enfiar a faca por debaixo para ir tirando. Aqui a gente está na minha oficininha na rua, aqui é uma bagunça, onde eu faço meus vasos, onde eu tenho minhas formas. Vou mostrar uma forma para vocês aqui, ó, da tartaruga. Ó. Tirou a forma. Agora eu vou cortar nessa parte aqui. Nessa partezinha aqui eu vou pegar o estilete e vou cortar. Vai tirando devagar porque a primeira é mais difícil de tirar, né? Porque ela tá mais soldada. As que a gente injeta depois ela é mais fácil de tirar.
Aqui agora a gente pega uma borrachinha e só passa aqui em volta para ficar fechadinho. Ou bota um grampo de cabelo aqui, um prendedor de roupa aqui, ó, para ficar fechada essa parte. Tem um prendedor ali. Tá fechado e agora vamos encher. Vamos encher ela de produto. Eu vou passar a mistura que é feita esse material aqui, ó, pra vocês. Vai estar aí no vídeo. Aproveitar e vou encher esse aqui também. Aí, agora a gente espera uns 20, 25 minutos e vamos... Bom, agora esperei uns 40 minutos. Vou tirar a peça de dentro, a bonequinha que a gente fez. E daí vou tirar mais umas peças também, mais peças das outras formas que eu tenho pra vocês verem como é que é. No final do vídeo aqui eu deixei a receita, tá? De como é que faz o gesso e como é que faz o cimento. Para quem quer fazer peça de cimento. Os meus vasos eu faço todos de cimento. Vai cimento, rejunte, areia, gesso, água. No final do vídeo tá a receita. Aí tá a bonequinha, ó. Atrás ali tem a marca. Eu pego uma faquinha, faço um acabamento ali atrás. Para quem fizer no começo vai deixar um pouco de bolha até pegar a manha. O que tu rapar com a faquinha tu bota dentro do fim onde deu a bolinha de ar. Na hora que eu estou fazendo a mistura do produto, do gesso ou do cimento com a água, fica uma espuminha em cima de ar, né? Antes de injetar na peça, eu pego e tiro com a mão aquela espuminha e toco fora para não ir tanta espuma para dentro da forma. Eu pego, dou uma viradinha no baldinho e tiro a espuminha com a mão, assim, que a espuminha vai estar em cima, né? Ó, essas peças a gente faz e vende tudo aqui. Tem muito mais modelo que a gente faz e vende aqui, né? Tirando só alguns para vocês darem uma olhada. Ele sai tudo cruzinho da peça, sem pintura. Os clientes vêm aqui e compram para pintar. O cactus. Esse cactus vende muito. Esse quadrado aqui eu não vendo tanto, mas também sai um pouco. O que mais vende é as bonequinhas, passarinho, cactus. Aquele redondinho lá também que é para ser tipo um poço, né? Vende bem. Quadrado não tive muito sucesso não na venda, mas alguma coisa sempre sai. Essa tartaruga aqui é campeã de vendas. E eu tenho mais um monte ali também. Se vocês entrarem na nossa página aí, vocês vão ver os nossos modelos. Toda semana eu faço modelo novo. A página é Vaso Suculenta no Facebook. Essa tartaruga vende bastante. E com o tempo vocês vão pegando manha de fazer forma, fica tudo muito mais fácil. Onde vocês tiveram dificuldade numa forma, vocês vão saber, na próxima forma vocês vão melhorar. Esse aqui é um tronquinho que a gente faz também para decorar os terrários, né? Daí o pessoal pinta da cor de um tronco. A gente tem tronco, tem várias pecinhas assim pequenas, ó. Tudo pode fazer do jeito que eu ensinei vocês. As forminhas. Eu faço tudo com o mesmo material. Quando sobra um materialzinho, eu faço um tronquinho, eu faço um lugar onde
essas pecinhas pequenas para enfeitar os terrários. Eu aproveito o restinho de material e derramo dentro. É isso aí então.